Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou o Wagner. E eu sou a Grazi. E hoje, no nosso quarto episódio, nós vamos falar sobre os filhos idealizados e os filhos reais. Esse é um tema que eu particularmente gosto bastante de conversar, de refletir com os nossos amigos do meio da adoção, né? Até com os amigos que tiveram filhos através da maneira biológica, né? Não só através da adoção. Da forma como nós idealizamos, né, os nossos filhos a partir do momento que nós desejamos, queremos nos tornar pais, né? A gente idealiza tudo, mesmo que inconscientemente, né? A gente idealiza quando meu filho chegar, quando meu filho nascer, ele vai fazer natação, ele vai fazer tal esporte, ele vai frequentar tal escola, ele vai fazer o curso de línguas, né? A gente idealiza, a gente planeja, né? A gente planeja a vida deles. São muitas expectativas que a gente gera em cima, né? Ainda mais porque o processo normalmente é bem longo. Então esse nosso tempo de espera aí a gente acaba imaginando tudo mesmo, desenhando tudo na cabeça. E faz parte do ser humano, né? A gente assim mesmo, ainda mais com o filho que a gente tanto sonha e deseja. Então faz parte mesmo a gente ter esse tipo de sentimento. Não é errado, mas mas tem o contraponto dos filhos reais que chegam, né? Que os nossos filhos, eles chegam, principalmente as crianças mais velhas, não que os nossos filhos chegaram bebês, mas eles já chegaram com uma história, né? Tem estudos que falam, a gente já conversou bastante sobre isso com as nossas amigas psicólogas, que mesmo durante a gestação, a criança, ela sente a rejeição. Claro, cada caso é um caso, né? Quando a criança sente a rejeição e quando ela nasce e ela já vai direto para o abrigo, ela sente essa ruptura, ela sabe, ela não tem elaborado, óbvio, isso é um recém-nascido, mas ela sente essa ruptura, que aconteceu alguma coisa, né? Então, eles trazem isso consigo também. Cada filho vai trazer a sua história, e as crianças mais velhas também. A gente tem que ter muito consciente, por isso que a gente fala muito disso, de usar o tempo, esse tempo de espera. A gente acaba focando muito no processo, né? Na parte burocrática. Acho que a gente já falou diversas vezes isso. A gente com o documento, com isso, com aquilo, quanto tempo vai levar esse processo, e tá demorando, não tá, cadê o resultado do relatório que a psicóloga ainda não mandou? Não cumpriram os prazos, né? A equipe técnica não cumpriram os prazos. A gente se foca muito nisso e acaba se esquecendo do principal, que é o preparo, que quando o nosso filho chega, que é o para sempre, né? E os nossos filhos vão chegar com histórias, vão chegar com uma bagagem emocional, que a gente vai precisar ajudá-los a significar e ressignificar muitas coisas, né? Principalmente o amor. Sim, isso independente da idade, tá? Isso daí, desde de bebê, como a Grazi disse, os nossos filhos nasceram pra gente com 10 meses de vida, mas crianças maiores também, então eles não são diferentes. Todos eles têm a sua história e a gente tem que entender isso também, né? Entender, respeitar e... Assim, é difícil, a gente não pode dizer que é fácil. Não é igual em um filme que a gente assiste aí, que sempre tem um final feliz, que eu digo no final feliz, que sempre tem aquele problema, mas se resolve muito fácil. Às vezes são dias e mais dias e semanas que a gente precisa entender, precisa ter essa empatia, né, da gente conseguir se colocar do lado da criança também. E uma coisa que eu acredito muito é que antes da gente pensar em a gente ter o amor dos nossos filhos, em querer que eles nos amem, porque óbvio, a gente já ama os nossos filhos, mas antes de querer que eles nos amem, a gente precisa conquistar a confiança deles. Acho que isso é o principal, né? Porque a partir dessa confiança, eu falo que é tudo um efeito dominó. A partir dessa confiança, a gente vai estar construindo os vínculos, a gente vai estar se conectando,
E esse amor a gente vai construindo diariamente, né? Aquela plantinha que precisa ser regada, precisa ser cuidada diariamente. Sabe que tem casos que às vezes a gente escuta relatos que a criança já chamou de pai ou mãe logo no início, mas tem casos também que a criança ainda não consegue. Ela não se sente preparada para isso. Ela pode perceber que tem amor envolvido, mas ela ainda não... Ela não consegue se entregar, Exatamente. né? Aí são diversos motivos. O motivo dessa armadura que a criança cria. Sim. Porque a gente não sabe o que a levou, né, para uma casa de acolhimento ou algo assim. Por mais que você tenha ideia da história e foi contado pelo setor técnico, nem sempre é realmente o que reflete pela criança, né? Porque o que a criança viveu é completamente diferente do jeito que só ela vai poder dizer. Exatamente. E tem coisas que ela não contou, que ela vai contar pra vocês depois, coisas que ninguém sabe. E é comum mesmo, depois que ela ganha sua confiança, né? Então, ao contrário, né? Depois que ela se sente confiante aí com vocês, ela acaba se abrindo. Sim. Você descobre outra parte da história que o setor técnico não fazia nem ideia que existisse. E é respeitar esse tempo dela, a gente dá esse espaço, né? E sempre deixar ela segura. Estou aqui, você pode confiar em mim. A hora que você quiser, você pode nos contar contar o que você quiser na hora que você quiser. A gente deixar isso bem... Esse canal aberto, né? Deixar muito claro para a criança que ela pode contar com você. Mas não é só em palavras. Isso se reflete também, ela vai perceber através dos gestos, através do seu dia a dia, né? Tem aquela questão de feeling. Ela vai sentir que pode confiar em você e uma hora isso vai acontecer. E é construção, né? É construção, é diariamente, não vai ser pro dia da noite. A gente fala muito, tem o Gabriel, por exemplo, ele foi me ver como mãe e não como uma cuidadora dele, depois de meses que ele já estava em casa. E ele era um bebê de 11 meses. Nesse caso, para você ter uma ideia, o que a gente quer dizer, imagina uma criança de 11 meses que ela mesma quer segurar a mamadeira. Ela não quer que ninguém segure a mamadeira dela. Nem a gente, nem eu como pai, nem a Grazi como mãe. Ele não deixava a gente segurar a mamadeira. E foi com muito tempo, não foi rápido, não foi do dia pra noite. Que aí sim ele começou a deixar segurar a mamadeira e foi nesse momento que a gente entendeu. Que a gente sempre deu esse espaço, lógico, porque você costuma se frustrar no começo, né? Como? Eu sou o pai, sua mãe não deixa eu segurar a mamadeira dele? Não é fácil. Mas com o tempo a gente já tinha entendido. A gente tinha entendido que ele precisava do tempo dele, do espaço dele. Até que uma hora isso foi natural e foi orgânico. Um dia segurou 10 segundos, outro dia segurou um pouco mais. Até que se deixasse até hoje ele não ia segurar dele. E a gente é fundamental que a gente entenda. Eu sei que todo mundo vai querer se aprofundar na história do seu filho para entender. E é muito, muito importante essa parte, a gente entender. Claro, tem coisas que vão acontecer que são coisas que acontecem porque são coisas que eles trouxeram da história deles, comportamento que eles vão ter, de coisas que aconteceram com eles. Mas a gente tem o outro lado que é do desenvolvimento infantil também. Sim. Isso eu não posso deixar de falar. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter essas percepções. Porque a gente chega também, é compreensível. Quando o nosso filho chega, a gente quer dar o mundo pra ele, né? A gente quer apresentar o melhor do mundo que a gente pode oferecer pra ele, né? A gente quer. Eles já tiveram tantas restrições. Né? Então a gente vai. O sonho dele era comer McDonald's, um exemplo. A gente leva pra comer Mac, é isso que a gente falou, né? A gente coloca na melhor escola, a gente coloca pra fazer tudo. Mas a gente tem que pensar assim, mas será que ele tá preparado pra esse tanto de informação pra receber? Né? A gente não vai assustar, ele não vai. Aí esse filho, pra querer agradar, né?
agradar, ele não vai falar que ele precisa... De repente de uma ajuda. Na verdade, ele não vai conseguir nem elaborar também. Ele tem dificuldade para isso, ele não tem recursos e ferramentas suficientes para conseguir externar tudo que ele está sentindo. Tudo que ele está sentindo. Então é importante que a gente dê essas ferramentas, nomeie esses sentimentos, para a criança conseguir elaborar, para ele poder também te falar tudo isso. A gente conhece histórias que... uma, por exemplo, fizeram uma mega festa de apresentação. De repente, a criança entrou em pânico, caiu no choro, saiu correndo, né? Então é tudo isso, a gente... Isso não é porque ela não gostou. Não é porque ela não gostou, ela... Porque ela simplesmente ela porque ela não conhecia. Ela se assustou. Né? E tem caso também que a gente já ouviu, que, por exemplo, a criança guardava comida embaixo da cama nas refeições. E aí, com muito custo, os pais entenderam que essa criança passou fome. E como você vai dar bronca numa criança dessa? Como você vai chamar atenção? Como que você se aproxima dela? Às vezes você precisa também de uma ajuda mais técnica, né? De um terapeuta, de um psicólogo ou um psicanalista, alguma coisa assim, para poder te ajudar e orientar. A gente também, como adulto, não tem muitas ferramentas para entender esses desafios de maternidade, paternidade. Uma coisa que fala muito pra gente, né, a questão da defasagem escolar das crianças, né? Isso. Normalmente essas crianças, elas estudam em escola públicas, né? Então, não vou dizer que nem todas não tenham suporte, normalmente, né, mas normalmente elas ficam uma lição por fazer, não tem um apoio extra fora da sala de aula. E geralmente isso também é acarretado porque dentro de uma casa de acolhimento não tem profissional suficiente para que dê atenção. Para vocês terem uma ideia, aqui em casa somos dois. Nós já tem a Grazi e eu, e temos 2 filhos. Já é difícil para 2 pais, né, dar conta de 2 filhos e você conseguir acompanhar na escola e dar atenção. Imagina numa casa de acolhimento, num abrigo, onde às vezes tem uma profissional para administrar 5 crianças, 10 crianças. E muitas vezes essas profissionais também não têm a didática, né, para poder ajudar, né? Elas podem até querer ajudar, mas não tem. Realmente a gente também não tem. Entendeu? Eu não sou professora, ele não é professor, como né? Como eu disse, pra gente com 2 filhos é difícil fazer esse acompanhamento. Imagina às vezes quando tem uma profissional só, 2 profissionais para mais de uma criança. Então, a gente já ouviu história dos os pais se frustraram, porque ele tá indo mal, né? Mas a gente tem que entender, mas será que ele estava preparado para esse impacto? Porque não tem um abismo entre os ensinos da escola particular e da escola pública. Uma defasagem. Não vou falar abismo, vou falar de defasagem. Normalmente tem. Né? E a gente tem que entender que realmente e a criança vai sentir essa diferença, né? E ela vai estar em outro ciclo social também, outros amigos que ela vai ter que... Se é uma criança mais introspectiva, vai ser mais difícil ela fazer amizades, né? Relacionamentos ali dentro dessa nova escola, dessa nova vida dela. Uma nova vida. Então a gente tem que realmente pensar assim, ele não tá indo mal porque ele não gosta de mim. Ele não tá indo mal na escola porque ele não gosta da Grazi. Então a criança não tá chorando. A gente também, né, numa das entrevistas que a gente fez, a psicóloga disse que uma criança, ela tacava fogo na cortina. E aí, mas... Poxa, meu filho não gosta de mim, ele quer tacar fogo na casa dele, ele não gosta de morar aqui, o que acontece? E depois também de muito acompanhamento, muita conversa, descobriram que quando ele era bebezinho lá, criancinha, morava na rua junto com a genitora e ela fazia fogueira para eles se aquecerem de noite. Isso ele trazia no inconsciente dele, ele não tacava fogo na casa dele porque ele simplesmente não gostava da nova casa, da nova família. É algo que sempre tem que ser trabalhado. Então essa expectativa que a gente cria, a gente precisa trabalhar ela também. Sim, é o mais importante até pra gente poder ajudar os nossos filhos, né? Claro, a gente fala, cada história é única. Então, é a gente entender, procurar entender o máximo que a gente puder. Participar dos grupos de apoio também, que isso ajuda bastante, né?
Então sempre procurar entender se tem algo que foge um pouco da normalidade, se a gente pode chamar assim, né? Ou de um comportamento que você acha que a criança não gosta de você. Os comportamentos desafiadores, né? Que ela desafia, que ela enfrenta, ou que ela é mal criada, como dizem por aí, né? Essas palavras assim. Oh, meu Deus. Mas a gente sabe que acontece, sabe que fala. E a gente sabe que muitas vezes eles estão... Aquele famoso, o que a gente fala, o famoso teste, né? Pra saber... E aquilo lá, assim, a gente chama de teste, né? Mas acaba fazendo parte da armadura que ela criou. Uhum. Mesmo sem ela saber, ela quer saber onde ela tá pisando agora. Uhum. Se não vai acontecer um futuro abandono com ela, por exemplo. Então por isso que a gente sempre bate muito na tecla da adoção consciente, né? Sim. Pra gente evitar um novo trauma na vida dessa criança. Sim. Sempre é o que a gente fala, a gente levanta a bandeira da adoção consciente, tá? A gente vai sempre falar, respeite os seus desejos, né? O seu desejo, o que você quer, o que você aguenta. Sim, e desse jeito, todos esses desafios, essas expectativas que a gente cria, quando elas não são atendidas, as expectativas que eu crio não são nem da criança, né? Uhum. Eu como pai, a Grazi como mãe, de repente você cria, a gente tem que entender que são nossas. Uhum. E a criança também, ela tem expectativas. Sim. Entendeu? E que muitas vezes também a gente pode não atender. Exatamente. Tem isso também, você tocou num ponto muito importante. Então a gente sempre tem que se colocar no lado do outro, principalmente do lado dos nossos filhos. Por isso que o diálogo que vem, a conexão, eu vou sempre, é a conexão. A gente tem na conexão, a gente vai ter abertura para esse diálogo, para ajudar, lógico, uma criança não vai conseguir nomear, elaborar tudo isso que a gente está falando, mas com a nossa ajuda ela vai conseguir desenvolver e as coisas vão fluindo, ela vai conseguir falar, externar. Sim. Para conseguir. Mas não tenha pressa. Sim. Dê o tempo ao tempo. Cada criança tem seu tempo. Não adianta a gente falar que é um mês, 2 ou 3. Né? De repente, em pouco tempo, vocês já se entrosaram aí. Sim. E a relação de confiança entre vocês, aí o amor só tende a aumentar. Então, isso aqui que é legal disso tudo. A gente constrói uma vida junto. Memórias afetivas, histórias, né? O que a gente fala. Sim. Muito. E isso também não é diferente de nenhuma outra gestação. Não, são filhos. São filhos, exatamente. São filhos. Eu falo, o papel de pai e mãe é o mais desafiador, o mais complexo, o mais intenso que a gente exerce na nossa vida. E o melhor de todos. Sim. É isso aí. Então acho que a gente conseguiu deixar esse recadinho aí pra todo mundo, né? Sim. Acredito que sim, né? Acredito que sim. Então continue acompanhando a gente. Que a gente vai ter mais episódios aí pela frente. E sigam nos acompanhando aí nas redes sociais. E qualquer coisa, estamos por aí. Estamos por aqui sim. Podem mandar uma mensagem pra gente aí que a gente tem o maior prazer em responder. Tá bom? Beijo, até mais. Até logo, tchau, tchau. Tchau.